Salve, rapaziada! Mais um dia indo embora, uma sexta-feira, dia 22/11, 5 horas da tarde precisamente. Pessoal, hoje eu tive um prejuízo com o carro. Eu tava com uma pingadeira no carro aqui, eu deixei estacionado o carro ontem. Na hora que eu fui buscar o carro, onde estava estacionado, eu vi um negócio perto da frente do carro que parecia água, sabe? Aí eu dei uma olhada lá, aí eu vi que não era água, tava uma cor diferente. Aí eu passei o dedo, tava com um aspecto meio de gordura ali. Falei, caramba, não é água. Aí na hora que eu passei o dedo e olhei a cor, falei, é óleo. Eu fiquei com medo na hora, confesso pra você, porque dá medo de ser além de óleo com água junto. Aí é problema de junta do cabeçote que queima, porque água com óleo significa basicamente isso. Aí eu fiquei meio preocupado e falei, cara, vou ter que ver o que é isso. Aí eu mandei o vídeo pro mecânico onde eu levo. Recomendo as pessoas a levar, porque é um rapaz muito gente boa. É o Juninho, aqui do Jardim Nova Europa, mecânica do Juninho, honestíssimo, trabalhando. E eu mandei o vídeo pra ele. Fábio, eu falei, traz aqui pra gente dar uma olhada, porque quando envolve coisa com óleo não é uma coisa simples, né? Pode não ser uma coisa simples, né? Que de repente pode até ser aquela parte ali, aquele parafuso que o pessoal desparafusa para tirar o óleo antigo, né? O óleo que estava no motor, para fazer a troca, né? Às vezes espana, é um componente o fundo do cárter é um componente de alumínio. Às vezes espana um parafuso por aperto errado, porque tem um torque certo ali, né? E às vezes dá aquela pingadeira. Não era aquilo, infelizmente. Estava vazando em outros lugares e eu tive que levar para ele, para trocar as peças que precisava trocar e colocar o óleo novo. Na hora que ele abriu para retirar o óleo antigo, ele falou que saiu pouquíssimo óleo. Então esse carro já estava rodando com pouco óleo, cara. Eu fiquei preocupado. Ele falou, cara, você vai gastar um dinheiro agora, mas poderia gastar no mínimo uns 8 mil reais para fazer o motor inteiro de novo desse carro, porque corria esse risco, na verdade, né? Poderia ter fundido o motor, né? Porque tava com muito pouco óleo mesmo. E ainda bem que deu tudo certo. A parte de água do carro tá ok, né? Era o óleo mesmo que deu problema. Aí acabei gastando um dinheiro que não estava planejado. E ri pra não chorar, né, pessoal? Mas agora o carro tá certo. Ele falou, agora tá tudo certinho. Se tiver algum problema, traz de volta aí. Mas provavelmente não vai aparecer mais o problema, né? E tá resolvido. Essa é a novidade de hoje, né? Cara, coisas importantes do carro. Arrefecimento do carro, que é a água que a gente fala, né? A popular água. Certo seria colocar um componente aí no carro que é específico para o arrefecimento do carro, né? E também o óleo, são coisas importantíssimas, né? Porque o óleo ele garante a saúde do motor, a vida útil do motor, né? E a água para refrigeração do motor, né? O líquido de arrefecimento, ele serve para manter a temperatura ideal de trabalho do motor, porque ele não pode ser um motor frio, mas também não pode ser aquele motor que esquenta muito, né? Ele tem que ser um motor ideal, que nem o indicador aqui de temperatura do meu carro, ele tá sempre no meio. Quando tá no meio é porque tá na temperatura ideal. Então, pessoal, são coisas simples que a gente tem que resolver no carro, não tem jeito. Tava chovendo hoje de manhã, levei lá no mecânico, o mecânico trocou, eu fui buscar agora à tarde, tô acabando de sair dele agora. E tem que deixar em dia, cara, porque se eu pudesse eu não dependeria de carro para trabalhar, mas infelizmente, cara, eu dependo disso aqui para poder me deslocar até o trabalho, buscar meu filho na escola, sair de final de semana com a família e tudo mais. Então eu preciso disso, né? Mas se eu pudesse eu não dependeria não, porque, cara, um carro é só gasto, não é só gasto. A gente tem o gasto anual com os documentos, a gente tem o gasto anual com a manutenção, com as trocas que são obrigatórias de fazer, né? Por exemplo, pneu tem que trocar, eu já tenho que trocar o pneu do meu.
que já deu já um tempo de trocar. E eu vou trocar agora em dezembro, né? E é aquele negócio, a gente tem que sempre negociar. Eu tô negociando agora para trocar agora em dezembro o pneu do carro, para poder viajar com mais tranquilidade. Como eu tô circulando aqui na cidade, e tá tranquilo, mas para pegar pista, cara, tem que trocar mesmo o pneu, não tem jeito. Até pela segurança, né, pessoal? Aqui eu ando a velocidades médias e baixas, então, e com cautela, né? Então acho que não há tanta necessidade nesse momento. Mas assim que der um respiro financeiro, eu já vou trocar o pneu já desse carro. Eu tenho que fazer uma reforma, na verdade, nesse carro aqui, né? Tô postergando aí por causa de algumas dívidas que eu tenho, que devagarzinho eu tô pagando, né? E assim que pagar, já vou entrar, infelizmente, em outra pra arrumar, deixar esse carro bonitinho, zero. Eu gosto muito dele. Acho que não dá pra perceber aí eu dirigindo que carro que é, né? É um Astra 2.0 Advantage. É um carro que quando eu comprei, eu fiquei meio pé atrás pelo motor, né? Por ser um 2.0 gastão. Eu falo pra você, ele não é tão gastão. Ele é gastão, mas não é tão gastão assim, não. Tem carros 2.0 que gasta mais que o Astra. Mas é um carro que, por exemplo, pela motorização dele, ele me dá uma segurança para dirigir dentro da cidade. Porque as respostas que eu tenho de retomada desse carro é muito boa. Por exemplo, ó, vou conseguir ultrapassar tranquilamente 2 carros aqui, ó, pisando um pouquinho mais. Se fosse 1.0 eu não conseguiria. Até 1.4 acho que eu não conseguiria. Talvez 1.6. Mas o 2.0 ele me dá a tranquilidade de poder sair de algumas situações, né, de trânsito. Por exemplo, curva aqui, ó, retomada. Eu olho pra cima, não tem carro, dá pra acelerar com mais tranquilidade. Mas tem coisas que não dá pra fazer. Por exemplo, com um carro 1.0 eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência para dirigir ele. Então é a vantagem do 2.0. Ele gasta mais. Mas aí depende do perfil de uso também do carro também. Eu tenho um perfil de uso para deslocamento de trabalho e fazer pequenos deslocamentos pela cidade, na grande maioria do tempo. Mas também tenho o perfil também de fazer algumas viagens, né? Idas para a capital, mas se for contabilizar, talvez uma ao mês, talvez 2 no máximo ao mês. Mas é carro 2.0, né? 2.0 ele gasta mesmo. Ele te dá um conforto extra em relação a sair de situações ruins do trânsito, mas você paga por isso, né? E eu tenho um pouquinho de pé pesado, eu assumo isso, não sou um pé leve. Até porque se você tem um carro 2.0 e ser pé leve, tem alguma coisa de errado. Acho que você tem que voltar para 1.0, opinião minha. Mas enfim, pessoal, esse é um gasto que a gente não estava planejado, mas é manutenção que acontece. Infelizmente aconteceu agora final do ano, e na situação financeira que eu tô hoje, eu tô um pouco endividado, então mais uma dívida para pagar. Mas se Deus quiser aí, eu vou sair logo dessa e a gente vai melhorar. Bom, galera, hoje é sexta-feira. Amanhã vai ter vídeo lá no outro canal, lá no podcast Fala Limeira. Se vocês puderem ir lá assistir o vídeo, vai sair às 6 horas da tarde o vídeo. Eu gravo geralmente em horário alternativo, ou gravo na parte da manhã, das 9 até umas 11 horas. Geralmente é 1h30 de podcast, 1h30. Eu tô tentando reduzir para 1 hora, pessoal. Só que é muito assunto. Eu levo convidados lá que são muito bons e tem assunto diverso. Aí eu fico meio chateado de ter que ficar cortando conversa por causa de horário, que eu entendo que o perfil das pessoas que estão lá, a maioria ali quer ver uma conversa, mas ao mesmo tempo não tem aquela paciência de ficar 1h30, 2 horas no mesmo vídeo. Eu converso com algumas pessoas sim, eles maratonam ali o podcast Fala Limeira. Alguns veem picado, vê um pouquinho hoje, vê um pouquinho depois. Outros deixam, o Jefferson, um amigo meu, ele deixa ligado no carro lá, ele fica escutando o podcast. Eu tento fazer num formato, lógico, de vídeo, mas eu tento fazer num formato também que seja mais interessante no modo audível do que ficar olhando, né? É um misto, na verdade. E, cara, é bacana, eu gosto bastante de conversar com pessoas. Foi a ideia quando eu fiz o podcast lá, e eu tive a ideia de realizar o podcast. Fiquei um pouco inseguro na questão de tocar o podcast, né? Porque quando você vê a coisa acontecendo
você pensa, poxa, cara, dá um gelinho, né? Na verdade, eu falei, será que esse negócio vai render? Será que vai ficar legal? Né? E aí depois vem outros desafios, né? Vem outros desafios também do podcast. Eu vou fazer um vídeo lá no Fala Limeira explicando os desafios do podcast. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu confidenciei para pessoas mais próximas aí recentemente e vou confidenciar pra vocês, tá, pessoal? Se eu soubesse que era tão complexo você ter um podcast hoje independente, sozinho, sabe? Sem aluguel de estúdio, sem aluguel de equipamento e nem nada, eu juro pra vocês que eu não tinha feito não, viu? Eu gosto muito de conversar com pessoas, eu acho legal, o canal tá indo bem, eu tô gostando, sabe? Essa nova fase agora do canal, que agora eu tô solo no podcast, tô gostando dessa fase nova. Mas se eu soubesse que era tão complexo assim, e eu vou fazer um vídeo específico no Fala Limeira, eu tô querendo fazer um vídeo especial agora no final do ano, para encerrar o ano de 2024, eu vou explicar melhor como que é a dinâmica do podcast, vou apresentar o estúdio para vocês. Eu juro pra vocês que eu não teria feito não é nem pelo custo, lógico, é custoso, tem um preço ali, né? Mas é mais a complexidade de você manter o podcast, a complexidade de você se manter ativo nas redes, se manter relevante nas redes, questão de convidados. Convidados, assim, eu não tenho muito problema com convidado não, muito pelo contrário, os convidados que eu levei até hoje lá aceitaram na boa lá, ir lá, sabe? Tá sendo legal, tô conhecendo pessoas maravilhosas mas a questão maior, cara, é a questão técnica, sabe? Eu comecei com uma pessoa no podcast, foi legal, mas a vida são ciclos, né? Às vezes vai chegar uma hora que o ciclo não vai bater e talvez você tenha que mudar os rumos de algumas coisas, que não foi o que eu fiz com o podcast. No começo eu mais chamei uma pessoa para ficar comigo ali por insegurança de fazer a coisa sozinho, mas aí eu vi que começou a querer dar liga e depois de repente do nada não deu mais liga. E eu falei, cara, eu vou encarar esse desafio sozinho, porque na final o sonho era meu, né? Então, mas eu tô tirando de letra, sabe, a questão de estar sozinho ali. Eu tô penando um pouquinho na parte técnica, porque no podcast ali, além de eu fazer entrevista com os convidados, eu tô também na parte técnica, né? Na questão de gerenciamento de câmeras, edição de vídeo, divulgação nas redes sociais, tudo sozinho. Eu pretendo, dependendo conforme o canal crescer, tentar monetizar o canal para pagar os custos operacionais, né? Para eu poder pelo menos ter um gestor de tráfego no meu canal, ter um editor ali que fique no programa de câmeras, para eu conseguir realizar as entrevistas com mais calma, com mais tranquilidade, porque querendo ou não atrapalha um pouco, sabe? Você gerenciar câmeras e ao mesmo tempo manter focado 100% na conversa, sabe? E eu tinha uma pessoa que estava junto comigo e ela, quando o meu co-hoster decidiu sair, a pessoa foi junto, fiquei totalmente nu, pelado ali, digamos assim, na gestão do podcast, mas eu tô tentando tocar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra lá no Fala Limeira e valeu!